O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, presente aqui na igreja, também quem nos acompanha pelas redes sociais, estamos dentro da liturgia no 21º domingo do tempo comum. Todo o nosso encontro com o Senhor, nós somos provocados pela Sua palavra. E não é diferente desse nosso encontro hoje. O altar nos desafia, a palavra do Senhor nos incomoda, nos faz crescer. A partir do Santo Evangelho, nós vimos aqui o discurso de Jesus sobre o pão da vida. Quem tem acompanhado a nossa liturgia, já há alguns dias estamos dentro desse discurso de Jesus, que é do quarto Evangelho, o capítulo 6, o Evangelho de São João. E hoje Jesus segue com esse discurso. No discurso de Jesus há muitas dimensões, há revelações, há provocações, acaba revelando escândalos, que Jesus se dá conta de onde ele está. O discurso dele provoca reações de adesão, mas também de separação do grupo dos discípulos. É crítico o discurso de Jesus. Então é um discurso muito bonito, muito profundo e que nos ajuda a aprofundar a palavra de Deus. Jesus está fazendo esse discurso entre as duas cidades de Cafarnaum e Tiberíades, ali a região do estado de Israel, região da Palestina. E esse discurso ele tem como pano de fundo a espiritualidade do projeto de libertação de Deus que começou com Moisés, tirando o povo da escravidão, passando com esse povo pelo mar, pelo deserto, passando pelo Monte Sinai até chegar à Terra Prometida. O que está como pano de fundo desse discurso de Jesus, a base é esta espiritualidade do processo de libertação. E Jesus é o inaugurador da nova Terra Prometida, plena por excelência com Ele. A comunidade cristã é a Terra Prometida, sonhada pelo próprio Deus para o seu povo. E não importa onde ela está. Assim,
quando nós nos empenhamos numa catequese para trazer mais pessoas para entrar na comunidade cristã, no caso, estas famílias que aqui hoje trazem seus filhos para entrar nessa comunidade, vocês estão entrando nessa dinâmica do reino implantado por Jesus, da nova terra, o novo céu, a nova fraternidade inaugurada pelo próprio Jesus, mas que começou lá com o projeto de libertação guiado, liderado por Moisés. Assim, o discurso de Jesus ele é muito profundo e abrangente. E esse discurso está sendo feito na festa da Páscoa. E a Páscoa dos judeus nada mais era do que a memória viva desse projeto de libertação. Por que que o povo judeu se reúne todo ano para celebrar a Páscoa? Para fazer memória desse projeto de libertação. E tem uma frase muito bonita de um dos filhos da família na ceia judaica, que ele pergunta ao pai, no meio da ceia: Pai, por que esta noite é diferente das outras noites? E o pai responde ao filho: porque antes nós éramos escravos, mas agora nós somos livres. E Jesus resgata essa espiritualidade, porque Ele é o Filho de Deus que veio nos libertar de todos os males deste mundo. E aonde Ele está fazendo esse discurso, que Ele está incomodado justamente porque aquela terra é a terra prometida. Deus prometeu uma terra de liberdade para o povo de Deus, uma terra onde não tem opressão, onde não tem escravidão, onde não tem fome, onde não tem injustiça. E o que é que ele viu ali, naquele cenário das duas cidades de Tiberíades e Cafarnaum? Tudo isso ao contrário do que era o sonho de Deus. Muita riqueza, eram as cidades mais ricas da região, mas justamente era o lugar onde tinha mais gente miserável passando fome e sendo maltratadas injustamente. Em outros momentos a gente vai ver a quantidade de pessoas que iam ao encontro de Jesus em condições miseráveis. E naquela cidade onde ele está, tem esta situação. Então Jesus está muito incomodado porque ele sabe que o povo de Deus atravessou todo o sofrimento do deserto para chegar à terra prometida, e justo nessa terra prometida o povo rompeu com a aliança com Deus, porque está sendo fiel. Não há justiça, não há partilha. E esse discurso de Jesus incomoda justamente porque ele diz: olha, vocês estão errados, não está certo isso aqui. E o Evangelho vai dizer que alguns discípulos deixaram Jesus por causa da dureza do discurso de Jesus. E eles disseram: Senhor, esta palavra é dura demais para nós. O Evangelho diz que alguns deles saíram. E Jesus, olhando para eles, escuta: mas vocês querem me seguir, querem continuar fiel ao projeto de Deus ou querem abandonar também? E alguns ficaram, entre eles Pedro. Inclusive esta igreja conserva aqui, não é isso? Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Pedro aqui representa o grupo daqueles que acolheram a palavra de Deus no sentido da fidelidade, deixou esta palavra cair dentro de si e permaneceu fiel no seguimento. Nosso padroeiro, ele faz parte deste grupo que aceitou o projeto de Deus na fidelidade. Esse discurso de Jesus é muito forte sobre o pão da vida. E ele dá a prova e o testemunho dele mesmo, porque eu sou o pão da vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. Permanece em mim, tem a vida eterna. Os que seguem Jesus têm que ter a mesma sorte, de doar a própria vida. Essa foi a escolha de Pedro, que nos ilumina, e todos nós devemos seguir também o caminho que Pedro seguiu. Não abandonar, mas acolher este projeto. A Eucaristia é essa provocação para nós. A Eucaristia nos desafia a viver essa fidelidade que começou com Moisés, com o povo de Deus, que aderiu ao chamado de Deus e que coloca em prática esse projeto do reino no meio desse mundo tão sofrido.
E esse discurso é atual, porque hoje nós devemos nos perguntar: essa comunidade cristã católica aqui neste bairro do Alto Alegre, dentro da grande cidade de Cascavel, uma cidade com muitos recursos, o que nós, como cristãos, estamos fazendo para melhorar o sofrimento do mundo, para diminuir o sofrimento do mundo, para diminuir as injustiças, para que a gente possa ser um sinal de partilha para poder agradar o coração de Jesus? O que nós estamos fazendo? Então, cada um de nós que estamos aqui, vocês e eu, que viemos comungar, comer deste pão da vida para nos alimentar, o que nós estamos fazendo? Aliás, estamos atravessando um mar de sofrimento imenso, provocado por muitas pandemias, entre elas a pandemia do coronavírus. Mas esta comunidade especificamente, Jesus estava muito incomodado diante de Tiberíades e Cafarnaum, porque ali havia muito egoísmo, muita concentração de bens e poder, e as pessoas não estavam olhando para a partilha e a solidariedade. Esse discurso dele nos provoca, nos incomoda. Devemos nos perguntar também o que nós estamos fazendo para a gente ser esse sinal de partilha, de justiça, de amor e de fraternidade. E a carta também da segunda leitura que nós ouvimos, de São Paulo aos Efésios, chama a família para uma corresponsabilidade entre o homem e a mulher. Diz que a mulher tem que dar todo o respeito ao marido e o marido tem que amar a sua mulher. Os dois são chamados à corresponsabilidade dentro desse projeto do reino, para que a família seja este sinal de eucaristia no mundo, de partilha, que esteja em acordo com esse discurso de Jesus. No livro de Josué, que é alguém que aderiu a esse projeto de Deus muito antes de Jesus, ele percebe que lá já haviam pessoas infiéis ao projeto de Deus. Ele diz assim: vocês têm que escolher o caminho certo. E ele diz: eu e minha família, nós seguiremos ao Senhor, mas agora vocês são livres, vocês têm que saber o que vocês querem. Eu e minha família, nós seguiremos ao Senhor. Oxalá cada um de nós possamos dizer isso para Deus hoje, neste nosso encontro, com muita firmeza, com a nossa fé, olhando esse discurso de Jesus, e vamos dizer: eu e minha família seguiremos ao Senhor. E como Pedro também: Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Assim, irmãos e irmãs, neste nosso encontro com o Senhor, que nós possamos nos comprometer mais com a mística da Eucaristia, da partilha e da solidariedade. Que o Senhor dê a graça também a estas famílias que trazem seus filhos aqui hoje, para poder passar essa espiritualidade para os seus filhos, essas crianças que vão crescendo e que possam ir assimilando esta mística de Jesus nesse dia. Amém.